Tiranossauro Rex. Só o nome desse bicho coloca qualquer outro predador como um bichinho de estimação. Ele não era apenas um dinossauro, mas um pesadelo biológico com uma força de mordida de 5.000 quilos, o suficiente para esmagar a estrutura de um carro como se fosse bolacha creme crack. Estamos falando de 8 toneladas de músculos feitos para caçar, 13 metros de comprimento e dentes do tamanho de bananas. Ao contrário do que os filmes dizem, ele não rugia. Na verdade, ele emitiria uma vibração tão grave que o seu peito vibraria antes de você vê-lo. Mas a sua maior arma estava na mordida. Ela era tão embaçada que conseguia arrancar pedaços e fazer buracos no esqueleto da vítima. O mais insano era que alguns fósseis mostram ferimentos cicatrizados, o que significa que alguns sortudos sobreviveram ao ataque. O T-Rex reinou absoluto na América do Norte há 66 milhões de anos, durante o Cretáceo Superior. Ele estava presente no dia da queda do asteroide, que foi sua ruína, mas até lá não havia competição, nem rivais, apenas presas. Giganotossauro. O nome significa lagarto gigante do sul. E olha, ele fazia jus a cada sílaba. Maior do que o tiranossauro e construído como um ônibus com dentes feitos para retalhar. Esse monstro tinha 14 metros de perfeição predatória, espreitando a Argentina do Cretáceo. Mas como nem tudo são flores, a sua mordida era muito mais fraca, talvez era metade da força de um T-Rex. Então, como que esse maluco sobreviveu? Como ele abateu saurópodes que chegavam a 70 toneladas? 2 palavras: táticas brutais. Evidências fósseis sugerem que essas criaturas eram coordenadas. Elas cercavam suas presas e arrancavam pedaço por pedaço. Cortavam, recuavam e repetiam até que o azarado caísse por hemorragia. Era basicamente uma morte por 1000 cortes, algo muito macabro. Enquanto que o tiranossauro era um cara solitário que confiava na sua força bruta. Os giganotossauros eram uma matilha de lobos sedenta em pele de réptil, preferindo a letalidade do que a força individual. Resumindo, estratégia diferente, mesmo resultado. Espinossauro, com 18 metros de comprimento, esse é o maior predador que já caminhou em terra firme. Mas ele não só andava, como também nadava. Se você o visse, seria uma visão estranha. Seriam 7 toneladas com um crânio de crocodilo, uma vela dorsal em formato de M mais alta que uma pessoa e garras do tamanho de antebraços humanos te perseguindo. Por décadas, os cientistas não tinham ideia do que esse cara se alimentava. Os dentes deles não eram feitos para esmagar, e ele era muito desengonçado para perseguir alguém. Descobriu-se que comia peixes, mas não qualquer peixes, e sim os peixes gigantes do Cretáceo. Essa quimera dos dinossauros aterrorizava os rios do norte da África há 95 milhões de anos. Ele abocanhava presas que teriam afogado outros predadores. A adaptação dele era tão fora da curva que o espinossauro tinha uma cauda em formato de remo para ajudar na locomoção aquática. Até hoje, os paleontólogos debatem sobre a biologia dessa fera. Mas uma coisa é certa, ele dominou os 2 mundos com maestria. Carcharodontosaurus, do mesmo tamanho que um T-Rex, com 12 a 13 metros de comprimento, era um predador do norte da África e o principal rival do espinossauro, dono de dentes que tinham formato serrilhado. Daí veio o seu nome, lagarto-dente de tubarão. Funcionavam como lâmina de 20 centímetros prontas para fatiar. Esse dinossauro não dominava pela força, bastava um corte em um ponto preciso e esperar que a ferida fizesse o trabalho sujo. Seu crânio sozinho media 1,5 metros, com um cérebro surpreendentemente grande para um dinossauro. Ou seja, ele tinha a combinação perfeita: inteligência e letalidade. Como eu disse antes, fósseis mostram que viveu ao lado do espinossauro no Cretáceo, o que significa que 2 dos maiores predadores de todos os tempos viveram lado a lado. Claro, cada um ocupava nichos diferentes. Enquanto houvesse peixes e caças, provavelmente não teria problemas. Mas na época da escassez, onde era tudo ou nada,
A chinela cantava bonito entre esses dois. Smilodon, o maior pesadelo dos mamíferos da Era do Gelo. Reconhecido facilmente pelos 18 centímetros de presas, que não eram para morder, mas para funcionar como instrumentos cirúrgicos. O Smilodon não perseguia suas presas como os seus primos modernos. Ele ficava de tocaia até algum desavisado passar. Suas patas traseiras, apesar de curtas, eram absurdamente fortes, permitindo a ele saltar vários metros. Esse gatão era construído para derrubar presas até 3 vezes maiores que ele. O esquema dele era imobilizar o pescoço, expor a garganta e cravar os dentes afiados na traqueia. Um movimento sem tempo para reagir, sem contra-ataque. Apesar dessa violência, eles eram animais sociais, pois foram encontrados fósseis que mostravam que indivíduos feridos recebiam cuidados e alimentos de outros. O dente de sabre dominou a América da Era Glacial durante 2 milhões de anos, do Alasca à Argentina, até a chegada dos humanos há 12 mil anos, quando a megafauna começou a desaparecer. Coincidência? Acho que não. O Smilodon foi extinto pela fome quando suas presas desapareceram. Megalania, o lagarto que não deveria existir, mas existiu. Eram 5 metros de comprimento, com mais de 600 quilos de horror escamoso que assombrou a Austrália há 40 mil anos. Pensa só, um dragão de Komodo do tamanho de um crocodilo, só que terrestre. Para lascar de vez, esse maluco também tinha veneno. E não qualquer veneno como o de uma cascavel, mas uma toxina tão forte que impedia a coagulação do sangue. Isso era possível porque a sua saliva era repleta de bactérias e veneno que causava choque e sangramento. Um mordisco do Megalania era suficiente. Depois, o resto acontecia. Você ia ficar cada vez mais fraco, até desmaiar e acordar sendo devorado. O que infelizmente já aconteceu, pinturas rupestres mostram que esse monstro viveu com os primeiros humanos aborígenes. Eles não eram mitos, eram avisos do que você poderia encontrar. Quando a Megalania desapareceu, a Austrália perdeu seu maior predador terrestre desde os dinossauros, Deinosuchus, cujo nome significa crocodilo terrível. E por incrível que pareça, isso é um eufemismo para o Cretáceo. Esse crocodilo atingia de 10 a 12 metros de comprimento, pesava 8 toneladas e tinha uma força de mordida de mais de 8 mil quilos, bem mais forte que a do T-Rex. Ele não era totalmente terrestre. Vivia em rios e pântanos costeiros do final do Cretáceo na América do Norte, há 75 milhões de anos. Mas o Deinosuchus está aqui por um motivo. Ele caçou dinossauros. Já encontraram fósseis de hadrossauro com marcas de mordida dessa fera. E olha, ele não ia atrás da presa. Ele esperava ela vir até ele enquanto bebiam água. Lá estava escondido. O bote era certeiro. E após isso, rolava o giro da morte, até não restar nada além dos ossos. O puro conceito de estratégia. Isso tornava até o ato de beber água em uma sentença do fim. E aí, o que você achou? Conseguir chegar até o final do vídeo? Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. E se tiver alguma sugestão de vídeo, pode comentar à vontade. Nos vemos na próxima.